Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero começar já desejando a você um Feliz Natal. E não é um Feliz Natal por causa do aspecto comercial que envolve essa época, não é por causa dos encontros familiares ou das viagens que envolvem essa época, mas porque nós celebramos o momento em que Deus deixou a sua glória no céu para habitar entre nós aqui na terra. E isso tem e sempre terá implicações cósmicas, eternas para aqueles que creem em Jesus Cristo. E eu quero, antes de ministrar, eu quero orar pela sua vida, para que realmente seja um Feliz Natal para você, independentemente de qualquer coisa que tenha acontecido na sua vida, ou com você, ou para com você durante esse ano, ou nessa época. Eu sei que todo dia tem alguém que está perdendo outro alguém, mas até mesmo no vale da sombra da morte, nós podemos nos alegrar com o Natal de Jesus Cristo. Então eu quero orar com você para que a alegria do Senhor, que é a nossa força, ela encha a sua vida nesse momento, em nome de Jesus. Vamos falar com Deus. Pai amado, Deus bendito, maravilhoso, glorioso, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como já é feita no céu, e continua a nos dar o pão de cada dia, Pai. Perdoa-nos, Senhor, as nossas ofensas, as nossas dívidas, Pai. E eu preciso mudar essa oração. Muitas vezes o Senhor precisa nos perdoar, não como nós fazemos, porque o Senhor está muito além da nossa limitação humana. O Senhor faz coisas que nós não temos muitas vezes condições de fazer, mas perdoa-nos, Senhor, pela tua misericórdia, em nome de Jesus, e livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ó Deus, estende a tua mão sobre as nossas vidas e enche-nos com a alegria do Espírito, ó Deus, porque esse é o momento de nós nos alegrarmos pela dádiva que o Senhor fez a nós, dando Jesus, que voluntariamente se ofereceu para vir até nós, morrer por nós, ressuscitar e conquistar para nós a vida eterna e nos unir a Ti por toda a eternidade. Ó Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, porque o Senhor se revelou a nós na pessoa de Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Toda a honra, toda a glória e todo louvor seja dado a Ti, no nome poderoso, único do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. E o texto que eu quero compartilhar com vocês hoje, para a nossa meditação de Natal, é um texto clássico de Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, a mensagem dada séculos antes para o povo de Israel foi essa. Capítulo 9 de Isaías, versículo 1. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro, ele honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra, da sombra da morte raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a
canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste envolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Por quê? Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Aleluia! Gente, só a leitura desses versículos já é a melhor mensagem de todos os tempos que alguém poderia receber. E eu fiquei pensando que este ser, com tantos atributos apresentados por Isaías, o que esse Deus poderia querer conosco? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Gente, é muita coisa isso. Alguém precisa mais do que isso? Quem não fica admirado, quem não fica perplexo, impactado, maravilhado com o Messias, com Jesus, não ficará impressionado com nada. Jesus, o Emanuel, o Messias esperado, o Cristo, o Deus conosco e agora em nós, é a mensagem que mudou tudo. A história ocidental é dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. Ele é o referencial, ele é mais poderoso do que tudo e todos, ele é antes de todos e de tudo, ele existe desde sempre e para sempre, ele é Deus. Isaías profetiza que Deus viveria entre nós centenas de anos antes disso acontecer, fato esse que também é surpreendente. Deus, o Criador, nasceria para nos salvar dos pecados e liberar o seu Espírito para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, para nos consolar e gerar um poder dentro de nós que nos tornaria fortes o suficiente para vencermos o que quer que seja que viesse pela frente. Isso, é claro, além de restabelecer a nossa comunhão com o Pai. E assim foi, até então, até o nascimento de Jesus, o Salvador do mundo. Nós, seres humanos, que havíamos perdido a glória de Deus e caminhávamos em trevas, agora, depois do nascimento de Jesus, vimos uma grande luz, diz Isaías 9:2 aqui. Isso é, a glória de Deus volta a ser disponibilizada ao mundo na pessoa de Jesus, o Cristo. Sem a glória de Deus, o que se teria no mundo seria só destruição, um espírito permanente de morte, de derrota, de frustração, de vazio. A mensagem que corre no mundo, que não conhece a Jesus, que não tem Jesus, é: tudo está difícil, tudo está ruim, ninguém presta, nada está bom, está tudo errado. Essa é a mensagem que se ouve diariamente. Essa é a mensagem que o mundo incute nas pessoas, mas essa não é a mensagem do Natal, essa não é a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, essa não é a mensagem da igreja. A mensagem do Natal, do Evangelho de Jesus Cristo, da igreja, é Emanuel, Deus conosco. Deus veio até nós, Deus é por nós, e se Deus é por nós, nada, nem ninguém será contra nós. Nem a morte,
nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o porvir, nem o futuro, né? Nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, essa é a mensagem do Natal. O que quer que a gente tenha que passar, o que quer que nos aconteça, o que quer que as potestades das trevas tentem nos infligir, o que quer que a vida nos imponha, não passaremos por isso sozinhos, nem desamparados, nem descobertos, nem indefesos, porque Deus está conosco, Deus é por nós, gente. Mesmo quando tivermos que enfrentar o vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum, nem o mal que a morte representa, porque Deus estará conosco nesse momento, nos amparando, nos segurando pela mão. Nós não temos que pautar nossas vidas pelo espírito que paira no mundo, pela impressão de que o mal está vencendo, pela impressão de que tudo só tende a piorar. Nós somos movidos pelo Espírito Santo e não pelas impressões que o mundo quer nos passar. Essa é a mensagem do Natal para o mundo, e nós somos objeto da boa notícia do Evangelho e ao mesmo tempo agentes portadores da boa notícia, que é Emanuel, Deus conosco. Aquele que está conosco e em nós é maior, melhor, infinitamente mais poderoso do que aquele que está no mundo. O mesmo Deus que criou tudo e todos, o mesmo Deus que maravilhosamente libertou Israel do Egito, o mesmo Deus que abriu o mar para os israelitas passarem a pés enxutos, o mesmo Deus que colocou as muralhas de Jericó no chão, o mesmo Deus que fez a terra parar por quase um dia para que Josué e o exército de Israel vencessem os amorreus, o mesmo Deus que não deixou Sadraque, Mesaque e Abednego serem consumidos pela chama da fornalha ardente, que não deixou os leões devorarem Daniel, que tem operado sinais e maravilhas através dos séculos. Esse mesmo Deus é que está conosco agora. Nada mudou com relação à sua grandeza, ao seu poder, às suas intenções para conosco. Ele continua a fazer milagres, a operar sinais e maravilhas na vida de quem nele crê, e isso tudo de forma muito mais intensa a partir do nascimento de Jesus. Ao contrário do que muita gente pensa, de que Deus não faz mais milagres, que certas coisas não acontecem mais, que o sobrenatural é coisa de um passado que só fez parte do Velho Testamento, da história do Velho Testamento e daquela igreja chamada igreja primitiva, mas que hoje isso não acontece mais. Nada disso é verdade, gente. Deus faz tanto hoje quanto já fez antes. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre, diz Hebreus. Portanto, Ele faz sim milagres, Ele cura sim, Ele liberta sim, Ele restaura sim, Ele salva sim, Ele abre e fecha portas sim, Ele responde às orações sim. Não espere menos do que o sobrenatural, menos do que o impossível, menos do que o milagre do maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. É assim que Ele opera desde sempre. A diferença entre o antes e o depois é que o depois do nascimento de Jesus, Deus sai daquele anonimato da transcendência, Ele sai dos bastidores da história, vamos dizer assim, para a imanência, para se projetar na história como Deus encarnado que vem para resolver
definitivamente as nossas diferenças, o problema do pecado que nos manteria separados dele para sempre, e se ele não viesse até nós, um abismo que só ele poderia transpor, nós não teríamos salvação. Quando Deus veio até nós, na pessoa de Jesus, ele estava dando um start no último e decisivo estágio do plano de redenção que havia sido posto em prática desde antes da fundação do mundo. Jesus é a consumação do plano de redenção da humanidade, do plano de redenção da criação. Não há notícia ruim que supere a boa notícia que é o Evangelho de Jesus Cristo, que é o nascimento de Jesus Cristo, que é a morte de Jesus Cristo, que é a ressurreição de Jesus. Não há trevas que possam obscurecer a luz do Evangelho de Jesus Cristo. Não há dificuldade que possa obstruir o plano do Evangelho de Jesus Cristo. E sabem por quê? Porque o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. E salvação é uma palavra muito abrangente que não tem só a ver com pecado e vida eterna, tem a ver também com o aqui e agora, tem a ver com as lutas do dia a dia, tem a ver com as nossas neuroses, as nossas psicoses, tem a ver com os nossos conflitos interiores e interpessoais, tem a ver com escolhas erradas que fizemos e continuamos fazendo, tem a ver com tristeza, solidão e indecisão. Na verdade, tem a ver com praticamente tudo o que se refere a nós. Nós precisávamos de salvação, e Deus nos forneceu o caminho, a verdade e a vida para isso. Ele nos deu Jesus, e mais, esse mesmo Jesus disse o seguinte: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele não só nos salvou, gente, ele nos deu poder para não sermos mais subjugados e nem derrotados pelas trevas. Isso tudo e muito mais é a obra de Jesus, do Emanuel, do Deus conosco, que hoje habita em nós, na pessoa do Espírito Santo. No Velho Testamento há uma história muito conhecida nossa sobre o nome que uma mãe dá ao seu filho por causa das péssimas notícias que tinha acabado de receber: a morte do marido, do sogro e o sequestro da arca do Senhor pelos filisteus. Essas notícias que essa mulher recebe a fizeram entrar em trabalho de parto, e assim que o filho nasceu, ela morreu, mas não sem antes lhe dar um nome. E o nome é o mais estranho possível. É Icabode, que significa foi-se a glória do Senhor. A glória do Senhor foi embora. Ela deu esse nome para o filho, por causa das más notícias que tinha acabado de receber. Tem muita gente, muitos crentes, que tem essa mesma impressão diante de tudo que vem acontecendo. Por causa das notícias ruins e sucessivas, parece que a glória de Deus se foi. Mas preste atenção nisso que eu vou dizer a você que pensa assim. Preste atenção nisso. Com Jesus, Icabod nunca mais.
Quem tem Jesus nunca mais ficará sem a glória de Deus. Quem tem Jesus nunca mais andará em trevas. A mensagem que temos que compartilhar nesse e em todos os natais é: Emanuel, Deus conosco, Deus veio até nós. Então, meu querido, minha querida, compartilhe e profetize isso na vida das pessoas que você ama, na vida das pessoas que você conhece, na vida das pessoas com quem você se relaciona. Foi isso que Deus fez conosco ao nos dar Jesus. Ele compartilhou o seu Filho conosco, Ele repartiu Jesus conosco, Ele compartilhou a maior bênção e a melhor notícia que toda a criação poderia receber. Portanto, nós não estamos vivendo um momento assustador, conforme a gente ouve nos noticiários. Nós não estamos vivendo um momento difícil, triste, só porque a vida está difícil, só porque a pandemia ainda não acabou, só porque paira sobre o mundo uma nuvem negra. Acima da nuvem negra tem um céu que governa tudo. Acima das potestades, dos principados que operam nas regiões aqui celestiais, acima dos governantes corruptos e dos que decretam leis injustas na terra, existe um Deus que é maior do que tudo e todos, e cuja onipotência, onipresença e onisciência são incomparáveis, inefáveis, mas plenamente acessíveis àqueles que creem nele. E esse Deus está conosco. Natal, gente, é tempo de adorarmos Jesus. Natal é tempo da gente correr para Jesus, assim como os pastores que estavam no campo correram, assim que o anjo anunciou para eles o nascimento de Jesus. Natal é tempo da gente se prostrar diante de Jesus. Ele é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. E o mundo se distrai com a ideia de que Natal é tempo de se reunir com a família, é tempo de se abraçar, é tempo de paz, é tempo de trocar presentes. Desculpa aí, mas não é. Apesar dessas coisas serem boas, muito boas, recomendáveis, faça isso se você puder. Mas Natal não é isso. Natal é tempo da gente reconhecer quem Jesus é. Natal é tempo da gente reconhecer que Jesus é Deus. Natal é tempo da gente reconhecer quem Jesus é para nós, e Ele é o nosso Salvador. Natal é tempo da gente reconhecer que Jesus é Deus, que Ele é o nosso Salvador, e o que isso significa em nossas vidas? Que Ele é o nosso Senhor. Não é tempo de se deixar dominar pelo medo, nem pela apreensão, nem pela ansiedade, nem pelo sentimento de insegurança, nem por essa fantasia toda criada em cima dessa celebração cristã e que é respaldada pelo consumismo. Não é tempo disso. É tempo de nós nos voltarmos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E é isso que fará do Natal um feliz Natal para você. Porque as celebrações, elas vão durar até amanhã. Hoje, aqueles que têm o costume de fazer uma ceia na véspera do Natal vão ficar felizes, alguns se excedem, bebem, alguns ficam felizes por algumas horas. E
E amanhã tem domingo, tem aquelas coisas todas em família, mas a segunda-feira volta aí. E Feliz Natal, para quem depende de celebrações, é um triste Natal, porque elas só duram pouco tempo. Agora, Feliz Natal é para aqueles que têm Jesus Cristo no coração, porque todo santo dia é uma celebração. Todo dia, quando as misericórdias do Senhor se renovam, é uma celebração. Todo dia, quando Deus derrama a sua bênção sobre nós, a bênção da vida, da existência nessa terra, é a celebração do Natal, é Jesus na nossa vida, Ele, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Então eu desejo para você sim, um Feliz Natal. Isso significa que eu desejo que Jesus seja permanente na sua vida, desde agora e para sempre. Que todo dia na sua vida Jesus resplandeça e que você perceba a luz e transmita a luz de Jesus através de si. Que Deus te abençoe, meu querido e minha querida, e um Feliz Natal. Até a próxima, se Ele assim nos permitir.